Na vista anterior de crânio, a gente vai separar as regiões como fronte, que é a região de testa. A gente vai estudar proeminência de face, cavidade orbital ou órbita. A gente vai estudar o nariz externo e a mandíbula. Então, vamos aqui, então, começar na fronte. A fronte ela é formada pelo osso frontal. Então, aqui destaquei pra gente o osso frontal. Ele é um osso laminar, como a gente já viu a classificação. Além disso, ele é pneumático, porque ele contém seio paranasal. Ele contém um seio, que é o seio frontal, preenchido de ar. Então, ele é um osso pneumático. Além disso, existem acidentes importantes, né? Acidentes ósseos. A gente tem aqui, olha, um arco superciliar. Então, acima da órbita, existem duas elevações que são chamadas de arcos superciliares. E entre os arcos superciliares, e aqui eu marquei aqui de vermelho para vocês os arcos superciliares, nós temos que entre os dois existe uma região conhecida como glabela. Glabela é o terceiro olho da cultura indiana. Então, aqui é a glabela, é um ponto de referência anatômica. Voltando aqui para a cor padrão, a gente vai estudar também que o osso frontal, ele articula-se anteriormente e inferiormente no plano mediano com os dois ossos nasais. Então, esses são os dois ossos nasais e existe uma sutura entre eles e essa sutura é chamada de sutura frontonasal. Bem na linha mediana, entre a sutura internasal, entre um osso nasal e outro, a interseção dessa sutura entre os dois ossos nasais e a sutura frontonasal é conhecida como um ponto chamado ponto násio. Acima do ponto násio é que existe a glabela, a famosa glabela. O osso frontal no indivíduo adulto, ele é ímpar, ele é um osso, mas a gente tem que lembrar que nós nascemos com essa divisão do osso frontal direito e esquerdo. Então, existe uma sutura, normalmente no neonato e na criança até 2 anos de idade, e a partir dessa idade, essa sutura desaparece e a gente tem uma unificação das duas partes, formando um osso, que é o osso frontal. Entretanto, em algumas pessoas, essa sutura ela pode ser permanente, e aí a gente vai dar o nome de sutura metópica. O indivíduo adulto que permanece com a divisão do osso frontal é chamado, então, de sutura metópica. Agora a gente dá sequência estudando proeminência de face. Proeminência de face é a famosa maçã do rosto e ela é formada pelos ossos zigomáticos. Então, eu tenho um zigomático direito e o zigomático esquerdo. Esses zigomáticos, eles são as proeminências do rosto ou proeminência da face. Aqui a gente tem um corpo robusto do osso zigomático e, além disso, ele é formado por processos. A gente tem o processo frontal do zigomático, que é o processo do zigomático, olha, que articula com o osso frontal. A gente tem um outro em direção posterior, que é esse aqui, que é o processo temporal do zigomático. É o caminho dele em direção ao osso temporal. E aí a gente tem também a contribuição do osso zigomático para formar o arco, que é o arco zigomático, né? Esse arco ele é importante como uma estrutura de referência para a fixação de fáscias e músculos da mastigação. Então, vocês vão estudar futuramente, né, a face do músculo temporal e do músculo masseter, eles se fixam nesse importante arco zigomático. Aí, nós vamos descer aqui para a órbita, ou cavidade da órbita. A cavidade orbital, ela aloja os bulbos oculares e também os músculos que são extrínsecos ao olho, extrínsecos aos bulbos, além de nervos e vasos sanguíneos, tecido adiposo e o aparelho lacrimal. Nós temos bordas, as bordas da cavidade, borda superior, borda inferior, borda lateral e a borda medial. E internamente nós temos paredes, como o teto, a gente tem a parede lateral e parede medial e o soalho, tá aqui ó, o soalho ou o chão da cavidade orbital.
Então, vamos aqui estudar os ossos que compõem essas paredes. Então, o teto da cavidade orbital é formado pelo osso frontal. Então, vocês estão vendo aqui, eu cliquei, a gente tem o osso frontal. Nós temos também aqui, olha, a contribuição na parede lateral do osso zigomático e do osso esfenoide. Na parede medial, a gente tem aqui o osso etimoide, que é um osso irregular. Nós temos aqui também o osso que é chamado de lacrimal, que é um osso pequenininho que está entre o osso etimoide e a maxila, ou o osso maxilar. No assoalho ou no chão dessa cavidade orbital, a gente observa, né, a contribuição mais importante do osso conhecido como maxilar ou maxila. Mais para frente, a gente vai ver estruturas ou acidentes ósseos que passam aqui, que estão dentro da cavidade orbital. Vamos falar também sobre o nariz externo e sua cavidade nasal. Nós temos aqui a abertura óssea do nariz, que é conhecida como abertura piriforme. Ela lembra o formato de uma pera. Essa é a abertura piriforme. Essa abertura ela é delimitada por alguns ossos, né, pelos processos frontais da maxila. Este é o processo frontal da maxila. Este osso destacado é o osso maxilar. E essa parte superior é o processo frontal da maxila, processo que encontra com o osso frontal. Ele ajuda a delimitar a abertura piriforme, assim como os ossos nasais. A gente tem osso nasal de um lado e outro, são ossos pares, e também as suturas, como a sutura frontonasal, que une o osso frontal com os dois ossos nasais. A gente tem também a sutura internasal, que une um osso nasal ao outro. A gente tem a frontomaxilar, é a sutura que une, vou fazer aqui, ó, vai unir o osso frontal com o osso maxilar. E, por fim, a sutura nasomaxilar. A gente tem aqui essa sutura que une o osso nasal com o osso maxilar. No plano mediano, a gente tem aqui, no plano mediano, a borda inferior da abertura piriforme é marcada por um processo ósseo que é chamado de espinha nasal anterior. Vocês conseguem ver essa pontinha aqui? Então, essa pontinha é a espinha nasal anterior, uma referência importante para a inserção do septo cartilagíneo do nariz. Bom, então assim a gente tem essa abertura piriforme e agora a gente vai ver a cavidade nasal, o nariz por dentro. No nariz por dentro, eu vou ampliar aqui para gente, nós temos o septo nasal. O septo nasal cartilagíneo foi retirado dessa imagem para a gente observar só a parte óssea. O septo nasal, ele tem a divisão que é superior, chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide, e a parte inferior, que é o vômer. Então, vejam que aqui eu tenho uma lâmina óssea formada por dois ossos. Este septo ósseo é formado pela lâmina perpendicular do osso etimoide e pelo vômer que fica inferior. Além disso, nós temos as conchas nasais, que são elevações, como aqui vocês podem ver nessa imagem, são elevações que existem dentro da cavidade nasal. E na aula do respiratório nós vamos entender a importância funcional das conchas nasais. E nós temos 3 conchas nasais de cada lado da cavidade nasal. Essa imagem nos permite ver o septo cartilagíneo de cartilagem e aqui a gente vê, num corte mediano, a gente vê a lâmina perpendicular do osso etimoide e também o osso vômer, que é a porção inferior do septo nasal ósseo. Certinho? Essa é a mandíbula, que é um osso em forma de ferradura, sendo este osso mais forte e móvel dentro do crânio. Essa é uma vista anterior da mandíbula e a mandíbula
ela tem aqui uma divisão básica, que é o corpo da mandíbula, que é essa porção horizontal, o ramo da mandíbula, que é essa porção vertical da mandíbula. Vejam, aqui a gente tem de rosa o corpo da mandíbula e de verde o ramo da mandíbula, que é essa porção vertical. Entre corpo e ramo da mandíbula, nós temos o ângulo da mandíbula. Vamos estudar com um pouquinho mais de detalhes a vista anterior da parte externa da mandíbula, certo? Então, aqui nós temos a linha entre os dois lados da mandíbula, é chamada de sínfise mentual. E aqui nós temos uma protuberância, que é a protuberância mental ou mentual, que é triangular, e duas elevações laterais, que são os tubérculos mentais ou mentuais. Além disso, a gente observa dois orifícios que são chamados de forames mentais ou forame mentual. Esse forame, ele dá passagem a vasos e nervos mentuais. Por isso, ele é muito importante na mandíbula. Aí, a gente tem aqui outras estruturas que são conhecidas, e eu vou fazer aqui na vista lateral para a gente identificá-las. Nós temos o côndilo da mandíbula, ou cabeça da mandíbula, que é o processo condilar, tá? Côndilo da mandíbula. Esse processo que está aqui desenhado de verde mais escuro, ele é fundamental para articular com o osso temporal na articulação que a gente conhece como ATM, articulação temporomandibular. Anteriormente ao côndilo da mandíbula, nós temos a região que é chamada de processo coronoide da mandíbula. Vamos colocar essa parte cinza aqui, é o processo coronoide da mandíbula. Entre o processo condilar e o processo coronoide, existe essa descida que é chamada de incisura da mandíbula. Mais uma vez, incisura da mandíbula. Na parte interna da mandíbula, nós continuamos a identificar o corpo e os ramos da mandíbula, certo? Olha aqui no ramo da mandíbula, o processo coronoide e o processo condilar. A incisura da mandíbula, ângulo da mandíbula. Agora a gente vai ver que na parte interna do corpo da mandíbula, nós temos uma fóvea que é chamada de fóvea sublingual e uma fóvea que é chamada de fóvea submandibular. Então, aqui a gente tem a fóvea sublingual, que é esta região aqui, mais central, e a fóvea submandibular, que ela é mais posterior em relação à sublingual. Essas fossas, elas alojam as glândulas salivares sublingual e submandibular, respectivamente. Além disso, nós temos aqui no ramo da mandíbula um orifício que é conhecido como o canal ou forame mandibular. Esse forame mandibular, ele é continuado internamente por um canal, que é o canal mandibular, muito importante porque ele permite a passagem de nervos alveolares, nervos e vasos alveolares inferiores. Então, a gente tem aqui também destacado esse grande forame mandibular. Então, aqui na frente é o forame mentual e na parte interna do ramo da mandíbula nós temos o forame mandibular.